Meus irmãos, boa tarde, na santa graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor esteja com todos, hoje e sempre. Amém. Meu nome é Rosilane, eu faço parte desse grupo Vida Salvando Vida, sou evangelizadora desse grupo e convido a todos os irmãos e irmãs, varão e varoa do Senhor, a participar conosco, nesse momento de oração. Meus irmãos, todos os dias nós oramos ao meio-dia, Quando dá meio-dia, meio-dia e 10, até meio-dia e 20, nós estamos aqui, para buscar o nosso Senhor, para orar nessa corrente do meio-dia, que é tão poderosa. Mas hoje não foi possível, A gente está orando no horário do meio-dia. Mas estou aqui agora, 1h da tarde, para orarmos para a área, hoje é na área da finança. Então vamos hoje nessa tarde, diante do nosso Deus, cumprindo mais um dia, essa segunda-feira tão abençoada, essa segunda-feira tão cheia da graça, uma segunda-feira que já começa na unção de Deus. Já vamos colocar nossa semana, o primeiro dia da semana, que na verdade é o segundo dia, da semana, que é a segunda-feira. Já vamos colocar na presença desse Deus, que tudo pode fazer por nós, que tudo tem feito por nós, grandes maravilhas, grandes milagres, amém? Vamos orar? O Salmos 23 fala assim, que o Senhor, Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Eu peço a vocês alguns segundos para você refletir sobre isso. Por que Ele é o seu pastor? Porque nada tem te faltado e nada te faltará. Reflete sobre isso nesse segundo. O que quer dizer o Senhor é o meu pastor? Você refletiu sobre isso? Te dei alguns segundos, rapidinho, só para você refletir sobre isso. Meus irmãos, quando nós refletimos sobre essa palavra, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aqui você está falando com Deus que você acredita que em tudo que você fizer, em tudo que você for fazer, Ele é o seu pastor. E você diz a Deus, o Senhor tem sido o meu pastor e é o meu pastor, mesmo que eu passar pelo deserto. E quando você fala com Deus de todo o seu coração, sinceramente, com toda a sinceridade do seu coração, você está colocando para Deus que Ele é a única opção sua. É a única opção que você tem. É Ele, que é Deus Todo-Poderoso da sua vida. Você está dizendo para Deus, olha, o Senhor é a minha única opção. E tem sido em toda a vida a minha única opção. O Senhor é o meu pastor. E quando você fala o meu pastor, você está falando com Deus que Ele vai te conduzir a tudo, nas finanças, no seu empreendimento, Ele vai te conduzir nos contratos, Ele vai te conduzir nas suas contas do banco, Ele vai te conduzir na sua mente, nas suas decisões, Ele vai te conduzir em todos os seus caminhos, em todos os seus passos. Mas como hoje nós estamos falando da vida financeira, você está dizendo para Deus que Ele vai conduzir todos os seus caminhos, porque Ele é a sua única opção. Você não quer mais nada além dele ser o seu pastor.
Você está dizendo para ele assim: se o Senhor for o meu pastor, se o Senhor é o meu pastor, se o Senhor me conduzir, eu creio que maneira alguma vai dar errado. De maneira alguma os meus pensamentos vão pensar de forma errada. De maneira alguma as minhas decisões vão ser erradas. De maneira alguma, porque o Senhor cumpre com todas as suas palavras. E o meu interesse, Deus, é no Senhor. É o que o Senhor tem para mim através de minha fé. É muito bom, né? Quando a gente passa pela seca, quando a gente passa pela seca, com a falta de abundância, com a falta de tudo, você fala: Deus, o Senhor é a minha única opção da minha vida. A minha opção é crer e crer e crer no Senhor. Porque eu sei que o Senhor vai me conduzir, eu sei que o Senhor vai estar comigo na minha caminhada, nas minhas escolhas, ó Pai, nas minhas decisões. O Senhor vai estar comigo em uma reunião, o Senhor vai estar comigo num fechamento de contrato, na minha empresa, o Senhor vai estar comigo em tudo que eu fizer. Meus irmãos, meu filho é motoboy, né? E todo dia eu mando para ele uma mensagem e todos os dias eu oro por ele e mando para ele. E ele fala: mãe, pode continuar mandando as orações. E quando ele passa qualquer aperto, ele fala comigo: mãe, me manda mais oração ainda. E quando eu falo com ele assim: o Senhor é o seu pastor e nada te faltará. A fé dele é tão forte nesse versículo que ele se sente o homem mais forte do mundo. Não importa qual é a dificuldade que ele esteja passando. Ele sabe que essa palavra tem poder. Se Deus é o pastor dele, ele vai sair de qualquer sufoco. Ele vai sair de qualquer aperto. Porque Deus está com ele guardando. Sabe, meus irmãos, nós devemos ter essa fé dentro de nós e levar essa fé, plantar essa fé para os nossos filhos, para os nossos netos, para a nossa geração, para até o nosso esposo. Você que é casada, você levar para sua esposa, né? Eu levar para o meu esposo essa fé que abre porta, essa fé que fortalece, essa fé que não nos deixa nos abalar, essa fé que nos levanta, essa fé que nos coloca firme, essa fé que nos traz vitória, essa fé que nos traz direção, essa fé que nos ilumina e nos traz sabedoria, né? É maravilhoso quando nós entregamos a nossa vida, né, a Deus. A palavra de Deus fala assim, que o Senhor cumprirá todas as suas promessas. Isso em Números, no livro de Números 11, 21, 22. Não perca tempo tentando adivinhar como a palavra do Senhor se cumprirá. Apenas saiba que ele cumprirá. E não perca tempo tentando descobrir. Isso é na palavra de Números, no livro de Números 11, 21. Então aqui está falando que não é para nós tentar descobrir, tentar adivinhar o que Deus vai fazer. Apenas para nós crermos e não perder tempo com isso. Segue em frente, vai fazendo tudo o que você está fazendo, continua, vai pedindo a Deus direção e deixa Deus fazer sem tentar adivinhar. Você sabe o que é tentar adivinhar? Olha que aqui fala em Números. Deus é opção, Deus opõe de maneiras de cumprir sua palavra.
e a palavra se cumprirá, e não interessa como ela vai fazer, ou que importa que ele vai fazer. Então, essa tem que ser a sua fé. Moisés viu as maravilhas de Deus no Egito para libertar o seu povo. Assim é o Senhor na sua vida, que vai libertar você da mão do faraó. Né? Quem sabe que o faraó hoje é as suas dívidas. Quem sabe que faraó hoje é aquelas contas que você, né, não consegue pagar. Quem sabe que é um contrato que você não consegue fechar. Quem sabe que o faraó são funcionários que estão te dando aí dor de cabeça, levando você no Ministério do Trabalho, ou que não está fazendo o serviço certo, ou está até ameaçando você. Quem sabe que hoje, né, são muitas coisas que estão vindo contra você, contra os seus negócios, né, e você está pensando até em fechar. Quem sabe que o faraó está sendo um sentimento de fracasso, de perseguição na vida e na área financeira. Tanto da sua vida, dos seus negócios, como nos negócios do seu esposo, da sua família. Quem sabe que hoje você está correndo risco de ser preso de perder tudo, porque o faraó ele tem se levantado contra as suas finanças. Né? Pessoas que não conseguem, tá em tempo de perder o carro, a casa própria, a moto, né? Pessoas que estão em tempo de fechar a empresa, que é uma loja, o seu comércio, quem sabe, né? Que você está passando por um momento muito difícil, que faraó tem se levantado contra a sua vida. Faraó aqui significa problemas, né? Aqui, faraó também significa divisão. Quem sabe que na sua casa está tendo briga constante, guerras, né? Que a gente fala guerra entre marido, né, e esposa, por causa das contas, por causa das finanças. Quem sabe, né, por causa dos gastos a mais excessivos. Quem sabe que o faraó tem sido, né, essa desavença dentro de casa, por causa da finança. Ou você está sendo perseguido no seu trabalho pelo seu patrão, você está sendo perseguido nessa empresa pelo seu chefe, você está sendo humilhado nessa empresa por causa do seu chefe, daqueles que estão acima de você, né? Quem sabe que pessoas dentro dessa empresa têm invejado você de tal forma, está com preconceito com você, por causa da sua cor, por causa da sua sabedoria, né? Quem sabe que você está sentindo humilhado nessa empresa que você está trabalhando? Quem sabe que esse é o faraó da sua vida? O faraó é aquilo que nos persegue, é aquilo que queira nos destruir, é aquilo que queira nos escravizar. Quem sabe que você está em um trabalho que você está se sentindo escravo? Você está trabalhando mais de 8 horas por dia, trabalha 15 horas por dia e não vê, né? Você não consegue ver a diferença na sua vida, você não consegue ver a mudança na sua vida. Ao contrário, quanto mais você trabalha, mais cansado você está psicologicamente, você está sobrecarregado mentalmente, você não consegue mais nem comer direito, nem dormir, você não tem descanso, você não tem nem horário mais de almoço, porque você tem que estar sempre ali, né, cumprindo com as ordens, né, do seu chefe, que você tem que entregar o trabalho que ele pediu, você tem que entregar os contratos que ele pediu. É uma empresa que ela suga não só a sua energia, mas ela suga de você o melhor de você. Nessa energia, ela suga o melhor de você. Então você fica com cansaço físico, cansaço mental, cansaço espiritual. Você fica um cansaço, você fica sobrecarregado, né? E você não tem como aliviar esse cansaço, porque a empresa, ela não permite isso, ela suga você de tal forma que até para casa você anda levando o trabalho. Você chega em casa, você continua a trabalhar,
então você não está tendo descanso. E quanto mais você faz, parece que menos, né, você está fazendo. As pessoas ali daquela empresa, ela é ingrata, ela não vê o seu esforço. Assim também, quem sabe, que a mesma coisa está passando dentro da sua casa. Homens, esposa, que sente dessa forma, que quanto mais se doa, quanto mais trabalha, quanto mais ganha, quanto mais gasta dentro de casa, menos valor ela tem, menos valor ele tem. Isso dá um desgaste emocional, físico e espiritual, né? Então, que nós possamos entender que Faraó significa é isso, né? Faraó, quando ele vai atrás daquele povo, né? Moisés, ele sente esse cansaço, porque Faraó, além de estar perseguindo o povo, é um povo ingrato. É um povo, quanto mais Deus fazia, quanto mais Moisés fazia, mais ingratidão Moisés recebia e Deus também. A palavra fala aqui em Números que o povo, ele simplesmente murmurava, né? Então, meus irmãos, que nós possamos abrir os nossos olhos para a nossa fé. Lembrando quem é o seu pastor, não falha com você. O seu pastor vai te dar direção, que é Deus. O seu pastor, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, ele há de cumprir cada promessa dele, cada palavra dele na sua vida. Ele é Deus, né? Ele não é homem que quebra promessa por causa das nossas falhas, porque você não está tendo tempo para orar, porque você não está tendo tempo para jejuar. Não, ele é Deus que cumpre. Se você tem fé, Deus vai tirar você dessa situação. Seja ela na empresa que você trabalha, seja ela na sua empresa que você abriu, seja no seu casamento, seja na sua família, eu não sei. Nem você sabe aonde que o Faraó tem se levantado contra a sua finança, em qual área que ele tem se levantado. E pede a Deus direção. Amém? E uma das melhores formas de você se sentir aliviado é você pagar as suas finanças todas, fica com o nome limpo, guarda um dinheiro, sabe? Aplica o dinheiro em um banco, aplica o seu dinheiro, né? Em alguma coisa, pega, compra um lote, compra uma casa, compra algo que amanhã, se você vier precisar desse dinheiro, que você vier precisar, né? Você vier precisar das mãos de Deus ali, né? Uma direção ali de você sair do sufoco, você tem aonde ocorrer. Você tem um dinheiro guardado, você tem um dinheiro aplicado, você tem um lote para vender, né? É uma casa ou um apartamento que você compra, que você pode alugar, que você pode vender, sabe? Ah, mas eu ganho só um salário mínimo. Meus irmãos, ontem eu estava vendo um testemunho de um jovem, né? Que ele ganha R$ 1.800. Ele falou, eu ganho R$ 1.800. Com esse R$ 1.800, ele estava dando testemunho dele. Ele falou, Deus me ajudou. Primeira coisa que ele fez com R$ 1.800, ele parcelou as dívidas dele, que estava com o nome no SPC, no Serasa. Ele pagou tudo, levou um ano para ele pagar tudo. No ano seguinte, ele comprou uma moto. Essa moto, ele conseguiu pagar entre um ano, foi um ano. Ele pagou a moto, porque ele fez uma prestação menor, mas aí ele começou a pagar duas com um ano. Ele conseguiu pagar a moto dele. Aí, o nome dele estava sujo? Não. Ele conseguiu manter o nome dele limpo, porque foi eu que passei, que eu ganhava 1.800, eu não podia gastar mais do que eu ganhava. Ele falou, passei muito aperto, mas eu preferi passar aperto do que ficar com o nome sujo. Olha como é que Deus começou a honrar ele. Ele dando dízimo, ele mesmo falou, não deixei de dar meu dízimo, fui fiel a Deus na oferta, ainda estou sendo e sempre vou ser, porque Deus me honrou. E ele falou uma coisa que ele falou assim, todo dia eu li os Salmos 23, todos os dias eu falei com Deus, quando eu não conseguisse tudo, eu não ia deixar de ler os Salmos 23, que fosse 5 anos, durante 5 anos. Então, todos os dias,
ele falou, a minha promessa com Deus era em cima do Salmos 23. E ele, ali, você vê, a primeira coisa que ele fez pagar as contas, né? Limpar o nome dele. Comprou uma moto. Aí pagou a moto primeiro. Depois, olha você vê. Ele, 2 anos, ele começou a juntar o dinheiro. Ele falou que na mente dele, ele falou assim, se eu pude pagar a moto em 1 ano, tirando o dobro, né? Porque o dobro, então eu posso fazer isso. É como se eu fosse uma moto. Ele fosse que pôs na cabeça dele como que ele tivesse comprado outra moto. Olha você vê. Olha a sabedoria que Deus deu para ele. Ele falou, se eu conseguir fazer isso, eu consigo em 2 anos fazer isso. Em 2 anos, com R$ 1.800, com um salário mínimo, ele começou a juntar aquele dinheiro como fosse outra dívida de moto. Ele já tinha pagado a moto dele, mas ele fez um carnê para ele como fosse outra moto. Ele, em 2 anos, ele juntou, meus irmãos, uma quantia que dava para ele comprar uma casinha, dar de entrada para ele comprar uma casinha. Porque você sabe, para você comprar uma casa, você tem que ter uma entrada. E ele, com 2 anos, conseguiu. E ele falou que não sentiu. Ele falou, eu nem senti. E ele falou que simplesmente aquele dinheiro para ele como não existisse. Ele tirava ali, aquele mesmo dinheiro que ele tirava da moto, e passou a tirar como fosse outra moto. Só que não ia ser outra moto. Ia ser a entrada da casa dele. Então ele não mexeu. Ele falou assim que nisso ele adoeceu. A esposa dele teve filho. E ele não mexeu. E ele, em cima da palavra de Deus, do versículo 23, todos os dias, no versículo 23 de Salmos, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E ele não fez dívida. Ele falou que o cartão dele também começou a ter um limite bom, né? Porque o limite vai aumentando, porque ver que a pessoa o nome dele não foi mais para o SPC, ele não permitiu. Então, ele falou assim que ali também o cartão de crédito ajudou ele, porque ele também não gastava mais do que ele podia pagar, né? Em tudo que ele fazia, que ele não contava mais com aquele, vai falar, que ele tirasse R$ 400, ele não contava com aquele 400, é como se ele não tivesse 400, porque na verdade, meus irmãos, ele falou que era a metade do salário dele que ele tirava, então aquela metade ele não contava com aquela metade, ele contava com a metade que ficava na mão dele, né? E se ele tivesse bico, tivesse mais coisas para ele fazer, ele fazia, mas aquela outra metade que ele tirava todo mês, ele é como se não existisse. Então, em 2 anos, ele conseguiu comprar uma casa para ele, dar a entrada de uma casa. E hoje ele já pagou a metade dessa casa, porque ele fez uma prestação baratinha, né, que é Minha Casa Minha Vida, e ele paga 2. Então, quer dizer, o que ele fez com a moto, ele continua fazendo com a casa. E ele falou assim, que hoje tem 5 anos, e ele já pagou a metade. Então, quer dizer, ele ganhando um salário mínimo. O pastor perguntou para ele, e você pensa sair dessa empresa, querer mais coisas e tal? Ele falou, não, eu estou satisfeito onde que eu estou, pastor. Porque onde que eu estou, eu consegui minha casa, eu consegui minha moto, eu consegui limpar meu nome, eu consegui sair da rua. Então, assim, eu estava numa situação tão difícil que mas a minha esposa, quando eu vim para a igreja, a gente estava morando há 3 dias na rua. Ele falou assim, e eu não tenho vergonha, porque a gente foi despejado do lugar que a gente estava e eu fiquei sem aonde, que a gente não tinha dinheiro. Eu estava desempregado, ela desempregada, e Deus ali me mostrou um lugar ali na rua, e eu mais e minha esposa ficamos ali guardando os móveis ali, pedimos um vizinho para guardar nosso móvel na garagem dele, e o vizinho ainda falou com ele, ó, daqui 30 dias que você não vir buscar, eu ponho do lado de fora, então eu vendo. Ele falou, assim que eu não vim em 30 dias, você pode jogar fora, pode vender. E ele falou, Deus me honrou com 1 semana.
Em 3 dias eu morando ali na rua, mas minha esposa dormindo ali. Ele falou, à noite eu não dormia, porque eu nunca morei na rua. Eu não quis procurar minha família, e nem ela, a dela. Nós ficamos 3 dias na rua. Nesses 3 dias, eu não dormia à noite, eu ficava em oração. Falava com a minha esposa, pode dormir que eu vou orar. E de manhã ela saía para procurar emprego, e eu também. A gente ia no posto de gasolina, pedia para tomar banho, eles deixavam, a gente trocava de roupa e eu ia procurar emprego. E ele falou, e aí eu consegui meu trabalho, porque eu dava o endereço da onde os meus móveis estavam guardados, que eu perguntei, o meu amigo, eu posso dar o endereço daqui? Ele falou, pode dar o endereço daqui de casa. Né? E com o tempo ele mudou o endereço. Então você vê, e em 3 anos, Deus transformou a vida dele, né? Porque Deus deu ele direção. E ele falou assim, que esses salmos veio quando ele estava debaixo da ponte, né? Que ele estava morando na rua, então ele ficou debaixo da ponte 3 dias. Ali ele falou assim, que ali vem esses salmos, que ele perguntava a Deus por que estava passando por aquilo. E Deus ali mostrou para ele a direção. Né? Então ele pôs na cabeça dele, se eu limpar meu nome, eu nunca mais vou passar por isso. Porque se eu tivesse nome, que eu tivesse com cartão de crédito, que eu tivesse ali com dinheiro guardado, eu teria para onde ir. Né? Então, assim, meus irmãos, às vezes um aperto, às vezes um sufoco, às vezes uma vergonha, quando o faraó se levanta, Deus te dá a saída. Então, Deus foi o Senhor da vida dele. Primeiro que eu falei, reflete sobre essa palavra. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E nada tem me faltado. Porque ele ficou 3 dias na rua, dormindo na rua. Ele e a esposa dele. Né? Então ele falou que não conseguia dormir para proteger a esposa dele. Mas nesses 3 dias, Deus deu ele direção, deu ele visão, deu ele a resposta que ele precisava, deu ele atitude, deu ele coragem, deu ele força e saiu dali mais fortalecido para nunca mais passar. E pela vergonha, pelo deixame, pela derrota que ele tinha naquele dia presenciado na vida dele. E hoje o testemunho dele serve para nos mostrar que Deus faz milagres sim. E ele prometeu a Deus que ele seria fiel a Deus no dízimo e na oferta. Então que nós possamos ser fiéis a Deus na palavra, no evangelizar, no pregar, no falar que Deus fez na nossa vida, não ter vergonha do nosso passado, que o nosso passado ele venha servir de exemplo para nós e para outras pessoas, né? Que o nosso passado ele possa servir, né, de uma muleta da sorte para nós, para que nós possamos falar, olha, Jesus me libertou disso, Jesus me salvou e olha o que ele fez na minha vida, ele pode fazer na sua também. Amém? Que o Senhor Jesus, né, da mesma forma que fez na vida desse jovem, né, desse jovem casal, pode fazer na sua vida também, porque sempre há uma direção. Não desiste, não fica fraco. Pede Deus direção e Ele te dará. Amém? Vamos orar? Deus, em nome do Teu Filho Jesus, nós aqui, meu Pai, nos rendemos a Ti. Nos colocamos, meu Pai, diante da Tua graça, diante do Teu poder. Diante de ti, Senhor. O Senhor é um Deus de vitória, é um Deus de poder, é um Deus de grande unção. Ó Deus, em nome do teu Filho Jesus, nós te pedimos a tua graça. Ó Deus, em nome do teu Filho Jesus, nós te pedimos ao Senhor que vem em nossa direção. Ó Pai, vem com teu poder, com teu bálsamo. Ó Pai, como essas plantas, meu Pai, estão aí com flores, assim é o Senhor em nossa vida. Assim é o Senhor, meu Pai, agindo em nossa vida, brotando nós a esperança, a fé. Ó Pai, quebra todas as cadeias, meu Pai, de escassez, todas as cadeias, meu Pai, de dívidas, de conta. Ó Pai, que o Senhor tira, arranca hoje toda a miséria de nossa casa, de nossa vida e de nossos caminhos. E, ó Pai, arranca da vida daqueles que nós oramos como filhos. Pai, mulheres, homens, orando para os seus parceiros.
Ó Pai, nós pedimos ao Senhor que vai de encontro a cada um agora, Pai. Tudo que está dando errado, tudo aquilo que está dando errado, tudo aquilo que tem roubado desse homem, dessa mulher, meu Pai. Ó Pai, tudo que tem roubado a paz, tudo que tem roubado, meu Pai, a paz dessa casa, dessa família, que o Senhor, meu Pai, venha arrancar hoje. Que hoje o Senhor vem dar um basta, meu Pai. Meu Pai, que tudo que está acontecendo nessa casa, ó Pai, são vícios que entram através das dívidas. São brigas que entram através das dívidas. São separações, meu Pai, que entram através das dívidas, das finanças. Ó Pai, esse mundo está perdido, meu Pai. Mas o Senhor encontra os teus filhos. Para o Senhor, meu Pai, o mundo ainda é esperança. Aonde tiver um servo seu nesse mundo, aonde tiver um serva sua nesse mundo, aonde tiver um homem, uma mulher orando, clamando, um varão, uma varoa clamando por ti, ali o Senhor está. E eu creio que nessa tarde o Senhor está aqui, meu Pai, abrindo as portas, abrindo a janela do céu. Ó Pai, o Senhor faz que Faraó, meu Pai, bate de retirada. Da mesma forma que lá, meu Pai, naquele tempo de Moisés, o Senhor ali derrotou Faraó. Hoje eu creio que o Senhor também agora, nesse momento, derrota o Faraó dessa casa. O Faraó que tem se levantado através da finança, né, nessa casa. Ó Pai, entra hoje, meu Pai, nessa família, visita essa família hoje, visita os negócios, visita a empresa, visita os sonhos, visita os projetos, visita, meu Pai, o trabalho, ó Pai, visita a casa, o lar, visita hoje de forma poderosa, Deus, e em teu nome, meu Pai, todo espírito de escassez, de pobreza, de dívida, todo espírito, meu Pai, que traz, meu Pai, a miséria, a falta de sorte, que caia por terra hoje em nome do Senhor Jesus, que seja destruído, arrancado pela raiz dessa casa, desse lar, dos caminhos, meu Pai, desse homem, dessa mulher. Ó Pai, o seu servo clama ao Senhor agora. E nós clamamos ao Senhor porque sabemos que o Senhor é o nosso pastor. E o pastor, meu Pai, não larga suas ovelhas. O pastor, ele briga, ele luta pelas suas ovelhas. Um dia, o Davi, meu Pai, o rei Davi, ó Pai, ele foi o pastor de muitas ovelhas. Veio o urso, ele matou. Veio o leão, ele matou. E ele lutou pelas suas ovelhas. Se Davi, sendo um homem, uma criança, meu Pai, ele lutou pelas ovelhas dos seus pais. Imagina o Senhor, que é o nosso Pai, que é o Senhor de todas as coisas. O poder, a honra, a glória e a autoridade está em tuas mãos. Então, Senhor Jesus, faça hoje que todo mal que se levanta trazendo a miséria, as dívidas, as contas, as separações, as brigas, a desavença, ó Pai, a falta de paciência, o fracasso, meu Pai, o sentimento de fracasso, pensamentos de fracasso, de derrota, caia por terra agora em nome de Jesus. Esses pensamentos, meu Pai, que não são teus, Deus. Esses pensamentos de derrota. Esses pensamentos, meu Pai. Esses pensamentos que têm levado a autoestima desse homem, dessa mulher ao fracasso. Que o Senhor hoje vem com teu poder e coloca mente de vitória, pensamentos de vitória e coloca a sensação, a visão de vencedor. Ó Deus de poder, um dia o Senhor fez isso, meu Pai, com o teu servo José, mesmo sendo condenado ali na prisão. Ó Pai, José, ele não deixou que o espírito dele se abatesse. Mesmo sendo vendido como escravo, ele não se via como escravo.
Então tira, meu Pai, essa visão. Tira, meu Pai. Tira, Senhor Jesus. Tira, Senhor Jesus. Tira esse todo sentimento, meu Pai, de derrota hoje, de fracasso. Ó Pai, tira todos pensamentos que não são teus. Ó Pai, todos os pensamentos rebeldes, todo pensamento de derrota, todo pensamento, meu Pai, de fracasso. Ó Pai, essa pessoa se sente fraca, ela não tem mais força para lutar. Que hoje o Senhor arranca esses pensamentos, arranca esse sentimento, arranca agora em nome de Jesus. E coloca sobre cada um agora pensamentos, meu Pai, pensamentos de vitória, pensamento de glória, pensamento de sucesso, pensamentos bons, pensamentos agradáveis ao Senhor. E em teu nome, Senhor Jesus Cristo, eu entrego cada vida em tuas mãos. Ó Pai, visita, meu Pai, a empresa, visita a casa desse irmão, visita a empresa que ele trabalha, visita a empresa dele, meu Pai, dela, Senhor, visita caso lá, os negócios, meu Pai, visita esse que trabalha informal, visita esse que é ambulante, visita esse que trabalha, meu Pai, todos os dias, Senhor. Esse que trabalha, te busca, é seu servo e a sua serva. Ela precisa do teu poder. Precisa da tua sabedoria, precisa da tua direção, precisa de ampliar os seus pensamentos, os seus negócios, as suas vendas. Ó Pai, o Senhor é Deus de visão, o Senhor é Deus, meu Pai, de visão, o Senhor é Deus dos dons. Então, em nome do teu Filho Jesus, dá os dons, modela ainda mais os pensamentos dos dons. Ó Pai, sejam os dons que ele tem, que ela tem. Que o Senhor hoje venha aperfeiçoar esses dons. Que o Senhor venha aperfeiçoar cada vez mais os dons desse homem, dessa mulher. As obras de tuas mãos. E aonde que ela colocar, aonde que ele colocar os pés dele, as tuas mãos, será abençoado, Senhor. Porque assim diz a tua palavra. Porque o Deus que nós servimos é o Deus de Moisés. Ó Pai, é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus, meu Pai, que nos enche de tua glória. E o teu poder, meu Pai, se manifesta naqueles que têm fé, naqueles que creem em ti. E mesmo que ele estiver, mesmo que essa mulher, esse homem estiver passando por momentos difíceis, Senhor, mesmo que seja difícil demais para eles, para o Senhor não há nada difícil, porque o Senhor é o Deus das coisas difíceis, o Senhor é o Deus das coisas impossíveis, o Senhor é o Deus que faz a diferença, o Senhor entra com o teu poder, o Senhor é o Deus que nos traz estabilidade. O Senhor é o Deus que cura e liberta e santifica e nos traz a estabilidade financeira, curando a nossa mente, curando a nossa visão, tirando todo fracasso, todo sentimento, toda visão de fracasso, porque o Senhor nos alcança com um só objetivo, Senhor, nos tornar vencedores. Então, em teu nome, Senhor Jesus, que o teu objetivo sobre o homem aqui na terra, que ele seja um homem vencedor, porque os teus filhos vencem, Pai. Porque o teu Filho Jesus Cristo já venceu toda a dificuldade na cruz do Calvário, nos garantindo que nós somos mais do que vencedores. Então, em teu nome, Jesus Cristo, eu coloco a nossa vida, em teus nomes, Senhor Jesus Cristo, eu coloco, meu Pai, cada vida aqui presente, e pedindo ao Senhor, meu Pai, que cumpra com as tuas promessas na vida de cada um aqui
agora, nesse momento de oração. Ó Pai, nós sabemos que a Tua palavra há muitas promessas, mais 300 promessas. Então, que cada promessa venha a ser cumprida na vida do seu servo, na vida da sua serva, de forma poderosa, de uma forma única e de uma forma urgente, em nome do Senhor Jesus. E tudo aquilo carnal e espiritual que estava amarrando, segurando a sorte, a bênção dessa irmã, desse irmão, que em nome do Senhor Jesus seja liberada agora as bênçãos. Que todo mal seja agora repreendido e expulso dessa casa, dessa vida, em nome do Senhor Jesus, da vida financeira de cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que todas as algemas, todas as correntes sejam quebradas, em nome de Jesus. E tudo que estava dando errado agora vem dar certo, em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. E em nome de Jesus, que todas as portas sejam abertas agora. Que a graça, o milagre, a unção, a proteção, o escudo de Deus vivo e poderoso vem entrar nessa casa, vem entrar nessa vida, vem entrar nesse ambiente, que em nome de Jesus, que cada irmão, que cada irmã, que cada varão e varoa seja revestido hoje com o teu poder, com a couraça da justiça, com a tua armadura, Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém e amém. Que hoje ainda venha acontecer muitos milagres, porque as portas estão abertas pela minha fé. As portas e a janela do céu, em nome de Jesus Cristo, de Deus vivo e poderoso, está aberto. As portas do nosso Deus vivo e poderoso estão abertas sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua finança. Se você crer, diga amém, amém e amém. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, temor não há. Vou deixar você em silêncio agora. Eu vou ficar em silêncio e você faz um pedido para Deus em cima do Salmos 23. Amém e amém, né? E esse tempo que eu fiquei em silêncio, eu creio que você fez um pedido a Deus em cima desse Salmo 23. Em Isaías eu quero deixar para vocês, meus irmãos, em Números, eu quero deixar esse versículo, né? Já que você fez o pedido, eu creio que aí você, né? Ligou ao céu, né? Todas as palavras através do Senhor Jesus Cristo, né? Eu creio que quando nós levamos nossos pensamentos, a nossa palavra a Deus Todo-Poderoso, né? Ele ouve e ele se cumpre. Eu quero deixar aqui, ó. Porém, o Senhor respondeu a Moisés: tá-se escudo nas mãos do Senhor, agora mesmo, e verá cumprir ou não a minha palavra. Vamos ler de novo esse pedacinho? Livro da Bíblia, Números 11, 23. O livro chama Números 11, versículo 23. Capítulo 11, versículo 23. Amém?
Porém, o Senhor respondeu a Moisés: dar-se-ás o escudo, e não o escudo, a mão do Senhor. Quer dizer que você dar e confiar que o Senhor é o seu escudo, que na mão do Senhor, da sua vida, os seus projetos, põe nas mãos do Senhor, porque Ele é o seu escudo. Agora mesmo verá se cumprir ou não a minha palavra. Então, se você colocar, dar-te-ei o escudo à mão do Senhor. Se você dá a sua vida e deixar Deus fazer de sua história, sua vida, o escudo, você verá agora mesmo se cumprir a palavra do Senhor. Mas cabe a você, que vai ser o escudo da sua casa, o escudo das suas finanças, o escudo de tudo que você está fazendo na área financeira. Deixa Deus te ensinar. Deixa Deus ser o escudo da sua vida, da sua casa, da sua família, da sua finança. E você verá agora mesmo Deus se cumprir com a palavra dele. Amém? Assim diz o Senhor. E se você quiser ler mais, é o livro de Números 11, 23. Aí você pode ler do 1 adiante, né? Que Deus fala mais profundo. Aqui é Deus falando com Moisés. E hoje Deus fala com você. Da mesma forma que ele falou com o servo dele, Moisés. Amém? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dás hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que tem nos ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livrai de todo mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje para todos sempre. Amém. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Salmos 23. Meus irmãos, a graça e a paz, uma excelente segunda-feira. Que a sua segunda-feira já começa cheia da unção, cheia da bênção e cheia da graça do Senhor Jesus. Que essa semana toda, de segunda até fechar sábado, você só venha ter notícias boas. Deixa Deus ser o escudo da sua vida. Deixa o Senhor ser o teu escudo, como ele falou com Moisés. Moisés, deixa eu ser o seu escudo. Coloca o escudo em minhas mãos e eu cumprirei as minhas promessas, minhas palavras na sua vida. Tudo que você quiser falar com Deus hoje, tudo que está no seu coração, todos os desejos, coloca nas mãos de Deus e deixa Ele ser o seu escudo. E passa para cima, né? Vai com raça, vai com fé, que vai dar certo, entendeu? Vai para cima que vai dar certo. Já deu certo, em nome de Jesus. Uma boa tarde e até amanhã, que Deus permitir. Porque